no silêncio profundo da noite, quando as luzes da cidade começam a se apagar, e cada esquina mergulha em sombras, surge uma história que poucos têm coragem de contar. Murilo Hoff, conhecido nacionalmente por seu talento musical, e também por ser pai do pequeno Léo, filho da inesquecível Marília Mendonça, acabou envolvido em uma polêmica que se desdobrou em capítulos tão complexos quanto dolorosos. O que parecia apenas um processo judicial pela guarda de uma criança se transformou em um verdadeiro enredo de emoções, segredos e acusações, que ultrapassaram as barreiras da privacidade. Segundo pessoas próximas, Murilo vinha, há meses, acumulando provas sobre comportamentos que julgava preocupantes dentro do ambiente familiar do filho. Alguns afirmam que ele descobriu detalhes delicados, envolvendo influências externas, que poderiam afetar a formação do menino, enquanto outros garantem que tudo não passa de estratégias para tentar se aproximar ainda mais da memória da cantora e do legado que ela deixou. Enquanto isso, Dona Wolf, mãe de Marília, sustentava seu silêncio com a serenidade de quem carrega o peso de uma família inteira nas costas. Ela se tornou, desde o dia da partida trágica da filha, o grande esteio de Léo. Foi ela quem embalou as noites de choro, quem buscou forças no meio do luto, para ensinar o pequeno a falar, a caminhar, a sorrir. E quando o pedido de guarda unilateral veio à tona, o Brasil parou para acompanhar o desfecho. Mas poucos sabiam que, nos bastidores, outros nomes se envolviam na história, de empresários a ex-funcionários que traziam versões tão divergentes que era impossível separar realidade de invenção. Alguns relatos sugerem que Murilo teria sido aconselhado a gravar áudios e mensagens que provassem sua preocupação. Outros contam que a família de Marília, por sua vez, mantinha dossiê sobre a rotina do cantor, com imagens que mostrariam ausência prolongada, em momentos decisivos da vida do menino. A disputa, que começou dentro de um tribunal, ganhou os palcos das redes sociais. Foi nesse cenário que a namorada de Murilo, a influenciadora Gabriela Versiani, decidiu se manifestar. Ela publicou longos textos em que exaltava o caráter e a dedicação do cantor, afirmando que ele jamais se afastou do filho e que todas as críticas não passavam de oportunismo. Mas a repercussão foi tão intensa que ela acabou apagando os posts em poucas horas, alegando que precisava preservar sua saúde mental. O que ninguém esperava era que, nos bastidores, Murilo também enfrentava outro tipo de pressão, a de contratos publicitários ameaçando rompimento, receosos de associar suas marcas a uma batalha familiar que dividia opiniões. Entre uma audiência e outra, o cantor teria confidenciado a amigos que se sentia perseguido, como se todos os seus passos estivessem sendo monitorados. Enquanto isso, Dona Wolf continuava se manifestando apenas por notas oficiais, sempre delicadas, sempre cuidadosas. Mas há quem diga que, em conversas reservadas, ela demonstrava mágoa profunda, pois acreditava que a filha jamais aprovaria esse embate público. Essa dualidade de sentimentos, o amor pelo neto e a dor de ver tudo exposto, transformou cada aparição dela num retrato de sofrimento silencioso. A cada nova manchete, a internet explodia em julgamentos, e entre perfis falsos e defensores apaixonados, uma multidão se formou para tomar partido. Era como se o país inteiro tivesse se tornado parte do processo, e cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento fosse combustível para que a polêmica não tivesse fim. Foi então que surgiram as primeiras teorias conspiratórias. Algumas pessoas passaram a afirmar que Murilo não estava agindo sozinho, que por trás de sua decisão existiriam interesses financeiros, contratos milionários, e até propostas de documentários sobre a vida de Marília Mendonça, que poderiam render cifras inimagináveis. Já outros garantiam que Dona Wolf estaria sendo pressionada por familiares distantes a não abrir mão da guarda, pois o menino representava a única conexão viva com o sucesso da filha. No meio desse turbilhão, Léo seguia alheio a tudo, brincando em seu quarto repleto de brinquedos e lembranças da mãe, sem saber que seu futuro estava sendo debatido em reuniões tensas e audiências sigilosas. Mas se engana quem pensa que essa história termina aqui. Ao longo de semanas, novos elementos foram sendo adicionados ao enredo. Informações vazadas sugeriam que Murilo teria contratado investigadores particulares para monitorar a rotina do filho, levantando suspeitas de que ele quisesse reunir provas irrefutáveis sobre a qualidade do ambiente familiar.
Em paralelo, surgiram boatos de que Dona Wolf, exausta emocionalmente, cogitava abrir mão da guarda para evitar mais desgaste público. E foi nesse momento que uma terceira voz apareceu na história, uma suposta amiga próxima de Marília Mendonça, que se apresentou como confidente dos últimos meses da cantora. Ela dizia que Marília teria deixado cartas, onde deixava claro seu desejo de que o filho crescesse cercado de todos os que a amavam, e não afastado de parte da família. Essas supostas cartas nunca vieram a público, mas bastou o rumor para reacender a comoção. A cada nova revelação, a internet fervia. Era como se todos buscassem encontrar a verdade absoluta, ignorando que, no centro de tudo, havia uma criança que precisava de paz. Influenciadores passaram a produzir vídeos com análises emocionadas, advogados comentavam cada decisão judicial, como se fosse um jogo de tabuleiro, e psicólogos alertavam que qualquer desfecho brusco poderia gerar traumas irreversíveis. O que ninguém sabia era que, nas madrugadas em que a ansiedade roubava o sono de Murilo, ele se sentava ao piano, o mesmo que comprou para compor canções para Marília, e tocava melodias tristes que jamais chegariam ao público. Ali, longe dos holofotes, ele chorava a ausência da mulher que amou e a distância forçada do filho que ele jurava proteger. E é nesse ponto que a nossa história se torna ainda mais intrigante, pois começa a se misturar com a ficção. Alguns dizem que, numa noite de tempestade, Murilo teve um sonho tão vívido, que acreditou ser uma mensagem do além. Nele, Marília aparecia serena, de vestido branco, segurando Léo pela mão. Ela dizia, com voz suave, que tudo daria certo. Que não era preciso brigar, pois o amor encontraria o caminho. Quando acordou, jurou sentir o perfume dela no quarto, como se fosse um sinal de que precisava mudar sua postura. A partir daquele dia, passou a repensar suas estratégias legais, buscando acordos que preservassem a memória da cantora e garantissem o equilíbrio emocional do filho. Essa cena nunca foi confirmada, mas entrou para o imaginário popular como uma metáfora de reconciliação e esperança. Assim, entre fatos, boatos e sonhos, a história de Murilo Hoff, Dona Wolf e o pequeno Léo segue sendo escrita. Talvez jamais saibamos tudo o que aconteceu por trás das cortinas, mas se existe algo que ninguém pode negar, é que o amor verdadeiro, mesmo quando se perde no labirinto das disputas e da mágoa, sempre encontra uma forma de renascer. E quando a última decisão judicial for dada, quando as câmeras se apagarem e os microfones se calarem, restará apenas o silêncio. O mesmo silêncio que começa cada noite, quando as luzes se apagam e o coração se lembra que, acima de tudo, somos feitos de saudade, de afeto e de histórias que merecem ser contadas com respeito.